Meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuoso ventos, se viram como um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Pai, estamos com a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é poderosa por si própria e ela produz os seus efeitos. E a Tua Bíblia, ela diz que quando uma palavra ela é lançada, ela não volta para si vazia sem antes cumprir o impacto daquilo que ela foi enviada para realizar. Hoje, Senhor, tem uma palavra que o Senhor colocou no meu espírito. E eu peço que o Teu Santo Espírito, doce Espírito, venha fluir e falar através da minha vida. Fala conosco, dá-nos uma direção, que possamos sair daqui curados essa noite. Que possamos sair daqui abençoados essa noite. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Se aceita dando glória a Deus. A palavra que o Espírito de Deus colocou no meu coração para que pudéssemos meditar essa noite fala a respeito de uma carta escrita não por um simples homem, mas um homem que tinha uma vivência muito forte com Jesus. Esse Tiago não é um dos Tiagos que eram distantes de Cristo. A Bíblia fala que esse Tiago era o Tiago irmão do Senhor. Tiago que conheceu Jesus na sua adolescência, na sua juventude, que pôde desfrutar da presença de Cristo antes mesmo do seu ministério. E é interessante que quando nós temos o testemunho dos de casa, significa que nós temos a presença de Deus na nossa vida. Podemos ver Tiago como um dos discípulos mais afincos de Cristo. Quando se separou 3 discípulos, era Pedro, Tiago e João. Mas quando se coloca à prova a igreja, Tiago é que se desponta. Por exemplo, quando Pedro teve uma discordância com Paulo, ele foi levado diante de Tiago. E Tiago que trouxe a dissolução. Tiago era o pastor da igreja mãe, a igreja do princípio, a igreja de Jerusalém. E Tiago
na sua velhice, escreve essa carta, uma carta tremenda, uma carta onde fala que todos nós, na face da terra, teremos dias bons e dias maus. Fala que todos os dias maus vêm sobre todo ser humano, sendo ele dizimista ou não, sendo ele fiel ou não. A diferença está em que aquele ser humano que anda com Cristo ao seu lado passa todas essas dificuldades de uma forma diferente e tem a certeza que um dia virá a sua vitória conquistada por Cristo através da cruz do Calvário. Tiago, quando chega no capítulo 3, ele está dando uma grande estratégia. E ele começa dizendo assim: nem todos queiram ser ensinador da palavra, porque ser ensinador da palavra é um peso muito grande, porque tudo que você ensina, você será cobrado por aquilo. E ele começa a descrever a respeito de um grande ensinamento, o cerne dessa palavra. A palavra língua, a palavra boca, a palavra palavra. Ele começa a descrever que o ser humano não é dominado senão por aquilo que ele fala. Jesus, ele diz que a boca não fala qualquer coisa, a boca fala daquilo que o coração está cheio. O coração estar cheio não é o coração que pulsa sangue, mas é a mente do ser humano. O apóstolo Paulo fala que a nossa transformação tem que ser na mente. Se você olhar a história toda, poucas vezes o diabo lutou contra a vida de alguém a não ser pela boca daquela pessoa. Por exemplo, quando ele foi usar a serpente, ele não usou o guiso da serpente, ele não usou o bailarinado da serpente, ele usou a boca da serpente. Quando ele chegou e destruiu o primeiro personagem bíblico, que é Jó, ele arranca tudo de Jó, mas não está interessado em nada que Jó tinha. Ele não está interessado nos bens de Jó, ele não está interessado na saúde de Jó, ele está interessado na boca de Jó, porque ele queria tirar da boca de Jó uma palavra de maldição contra Deus. Mas quando ele tira tudo de Jó, Jó dá uma resposta à altura de alguém que aprendeu a dirigir a sua vida. E ele diz: Deus tirou, Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele está falando algo interessante, porque ele fala que a condução de algumas coisas, ela é conduzida por coisas pequenas. E nós, às vezes, não damos importância e tentamos domar tanta coisa na nossa vida, tentamos dar direção para tantas coisas na nossa vida, e ele está dizendo: não é tão grande assim. O que você precisa prestar atenção é algo tão pequeno, e isso dá direção para o bem e para o mal. Ele fala nesse texto algo que está concernente ao que Cristo disse, e também concernente a Salomão, que da nossa boca procede palavras de bênção e maldição, de vida e de morte. Ele está dizendo que nós podemos mudar o curso da nossa história de acordo com aquilo que construímos com a nossa boca, tanto para o bem quanto para o mal. E aqui ele começa a descrever coisas tremendas a respeito disso. Ele fala que a língua, um pequeno membro, pode até mesmo, como uma fagulha de fogo, incendiar uma floresta inteira. Mas ele também diz que ela pode bendizer a Deus. Hoje eu quero abrir um parênteses para falarmos a respeito de palavras, para falarmos a respeito de direção que podemos dar através da nossa boca, porque nós estamos aqui em uma terça-feira profética, e eu quero te ensinar uma coisa: da tua boca profere profecias de bênçãos para a sua vida, da tua boca procede direção para onde você pode ir, da tua boca Deus pode te conduzir para o porto seguro. Hoje à noite, de mudar o curso das nossas palavras, o curso daquilo que falamos diariamente, não somente concernente àqueles que vivem em volta de nós, mas também concernente à nossa própria vida, porque nós muitas das vezes estamos dando um curso para a nossa vida tão distante daquilo que Deus tem para nós através dos nossos lábios, porque Deus sempre te dá uma palavra dizendo: você é capaz, você vai chegar lá, eu estou contigo. Mas quando nós vamos falar, nós
nós dizemos: eu não sou capaz, eu não posso chegar lá, Deus não vai estar comigo nesse negócio. Deixa eu dizer algo para você, irmão. Maior é a palavra que sai da boca de Deus, que dirige não só a nossa vida, mas dirige todo o universo, aonde toda existência, tudo que existe está estabelecido. A palavra de Deus está sobre a sua vida, e debaixo dessa palavra, a tua voz profética pode dar um norte para a sua vida. Ainda hoje ainda, você pode se levantar como profeta da tua casa, como profeta da sua vida, como um profeta da tua empresa, como um profeta do teu trabalho e das tuas finanças, e dar uma direção, um novo norte, uma posição em que Deus estará amparando as suas palavras nas regiões celestiais em Cristo. Diga para alguém assim: eu preciso de uma boa palavra sua hoje. Preciso de uma boa palavra sua hoje. Levanta a tua mãozinha de profeta assim. Faz assim com o seu dedinho. Aponte para ele e diga assim: seja abençoado. Pode perceber, irmãos, que o ciclo da nossa vida está pautada em palavras. O ser humano, ele depende de palavras para se comunicar. Umas mais, outros menos. Há um estudo que diz que as mulheres falam 7 vezes mais do que os homens. E os homens, às vezes, irmãos, que falam menos, eles vão para o trabalho, gastam todas as suas palavras no trabalho, e quando chegam em casa não tem mais o que falar. E a esposa, que passou o dia às vezes em casa, não estava trabalhando, não tinha onde gastar as suas palavras. Aonde ela vai gastar? É com você. E às vezes ela fala assim: você não vai falar nada. Irmã, é que ele já gastou tudo. Mas ele tem ouvido. Ouça, irmão, o que ela tem a dizer. Palavras, muitas das vezes, são jogadas ao vento. As nossas palavras têm poder de construção e direção. Olha que interessante. Eles assim como um navio, e ele está dizendo nau. A palavra nau diz respeito à embarcação. Um grande navio, um navio de grandes proporções. Esses tempos atrás eu estava no litoral, no porto, e olhando o tamanho de um navio é uma coisa tremenda. Porque a gente vê em filme, vê e parece pequeno, mas quando você chega perto de um negócio daquele, ele é gigante, é muito grande. Mas o leme que movimenta aquele navio, ele é quase da minha altura. Em um navio que tem a altura de um prédio de 13 andares. É uma coisa tão pequena, significativamente perto do tamanho de um navio. E esse navio, quando está em meio ao mar, enfrenta tempestades poderosas, tempestades tremendas. E sabe o que é que dá o curso para esse navio? Esse leme pequeno. Esse leme vira para um lado e para o outro e conduz o navio para que ele possa chegar depois da tempestade são e salvo em outro porto. Quando o Tiago está falando a respeito disso, ele está dizendo que muitas das vezes nós estamos apreensivos com tanta coisa ao nosso redor, mas o que verdadeiramente pode nos dar uma direção em meio à tempestade é aquilo que falamos da nossa boca. O que procede daquilo que falamos, constrói-se um futuro para a nossa vida. O que nós falamos do reino espiritual, eu quero dizer algo para você, o reino espiritual, ele existe. Eu sei que hoje está um pouco fora de moda, muitas igrejas já não se falam tanto de reino espiritual, mas eu quero dizer algo para você, essa casa está cheia de anjos. Pastor, você consegue garantir isso? Consigo, pelo menos um anjo ao redor de cada um que está aqui, está essa noite nesse lugar. Fora os anjos em que estão ministrando sobre as nossas vidas. O reino espiritual existe. Ontem estava ministrando sobre Apocalipse numa faculdade em Jundiaí. E estava falando a respeito de que há um anjo do Senhor destinado a cada igreja. E esse anjo, ele recebe a nossa oração e as nossas palavras e conduz diante de Deus em um incensário.
coisa tremenda e fabulosa é que nos últimos dias, próximo ao tempo da vinda de Cristo, esse anjo, ele pega esse incensário e pega fogo do altar e joga dentro do incensário. E quando ele joga dentro do incensário, ele pega todas as palavras dos santos com o fogo do altar e lança de volta sobre a terra. E isso significa que com a nossa boca ligada ao altar, há uma inflamação de um avivamento chegando sobre a igreja de Cristo aqui na terra. Há um avivamento que depende dos nossos lábios. Ei, deixa eu dizer algo. Muitas das vezes a gente acha que o que falamos não dá-se muito valor, mas tudo quanto falamos tem um valor tremendo. Deixa eu dizer algo, sabe qual é a maior empolgação de um demônio contra a sua vida? É arrancar da tua boca uma palavra de maldição, ou contra a sua vida, ou contra alguém que está próximo de você. Existe, por exemplo, casais que estão sofrendo no casamento, e o sofrimento não está focado na condição financeira, não está focado no relacionamento íntimo, a coisa está focada nas palavras que foram lançadas. O sábio Salomão, ele diz que as nossas palavras são como flechas, ou significa que quando faladas não se voltam mais. Sabe o que ele está dizendo? Uma boa construção é feita com o pensamento antes das palavras. Davi, um homem sábio, em meio à grande batalha que ele estava enfrentando sobre a sua casa, ele usa a seguinte frase em um salmo. Ele diz assim: Senhor, coloca na frente dos meus lábios um anjo, para que eu não fale maledicências. Em outra tradução, que eu não se levante contra ti. Ele está dizendo: não permita, Senhor, que eu mesmo peleje contra mim, porque eu já tenho inimigos demais fazendo isso. Ei, deixa eu dizer algo para você. Estou construindo essa mensagem para que você entenda uma coisa. Hoje você vai sair daqui profetizando bênção, e essas bênçãos que você vai sair profetizando aqui não vai ficar só em palavras, porque Deus está te assegurando que da tua boca pode sair hoje a bênção que você precisa na tua casa e na tua família. Hoje Deus está construindo a tua mente para que você entenda uma coisa: há algo mais poderoso do que qualquer coisa que você possa imaginar, que é o Senhor ligando a palavra dele à sua palavra. E quando a palavra de Deus está ligada com a nossa palavra, o impossível começa a acontecer sobre a nossa vida. Ei, hoje saia daqui com o propósito: profetize a palavra. Diga para alguém assim: é hoje. Diga: hoje é noite de vitória. Quem precisa de uma vitória aqui hoje? Ele tem para te dar. Ele é poderoso para te dar. E Ele te trouxe aqui não é em vão. Você não saiu da sua casa à toa. Você saiu da sua casa porque Ele te trouxe aqui para te dar direcionamento, para que você vá até o fim. Ele te trouxe aqui para te dar direcionamento de como é que você vai vencer a situação que você está passando. Pastor, eu já lancei tanta palavra de maldição contra a minha vida, contra a minha família. O que eu devo fazer para quebrar essas palavras? Deixa eu lhe dizer uma coisa: as palavras que são lançadas, elas não são quebradas. Ninguém quebra palavras lançadas. As palavras que foram lançadas, elas podem ser reconstruídas. Como faz uma reconstrução de palavras? Lançando-se novas palavras de bênção em cima daquele lugar que um dia foi amaldiçoado. Quando você começa a usar a sua boca a favor de bênção, aleluia, lugares mudam. Antes de vir para Cristo, eu trabalhava com eventos, com shows. E quando eu se converti, eu fui para uma casa noturna, 3 horas da tarde. E o proprietário da casa me conhecia e deixou que eu entrasse. E eu era novo convertido e eu pus à prova essa palavra. E eu fui lá na pista de dança. Falei: em nome de Jesus,
esse lugar um dia será uma casa de adoração. Eu saí de lá no outro fim de semana, não funcionou. O bombeiro foi lá e fechou, não sei porquê. Não se abriu mais aquela casa. Esses tempos atrás, eu vi uma publicação de um jovem que vem aqui na igreja, de um casal jovem, o Vitor e a Bruna, que estavam indo numa casa noturna, que virou igreja. E eu falei, que legal, onde que é? Em tal lugar, em Indaiatuba. Eu falei, que legal. E eu não me deparei com nada, mas com o passar do tempo, eu fui pesquisar o lugar. Aquela casa noturna é uma igreja hoje. Às vezes nós não entendemos, mas o poder daquilo que falamos no reino espiritual acontece. Interessante que Paulo, quando ele escreve a carta aos Efésios, ele está escrevendo uma carta muito espiritual. Tão espiritual é que muitas das vezes pessoas têm dificuldades de acreditar em tudo que ele escreveu. E ele fala que tudo na nossa vida começa no céu e depois acontece na terra. E lá na frente ele começa dizendo assim: o alvo de Deus é atingir. Estou parafraseando para resumir. O alvo de Deus é atingir a tua mente, para que você fale das coisas boas a seu respeito. Quando ele está falando isso, eu parei para pensar. E ele está dizendo assim: o alvo de Deus não é que eu seja atingido para falar para outras pessoas do Evangelho. Isso é consequência. Paulo está dizendo no reino espiritual que o alvo de Deus é que eu seja atingido para que eu fale de coisas boas para mim mesmo. Paulo está dizendo que um bom meditador da palavra não é aquele que lê em pensamento. Um bom meditador, a palavra meditar é pronunciar. É aquele que lê para si mesmo, para que você tenha assimilação. Quando se fala em meditar, a palavra está dizendo: leia em voz alta para você ter o impacto dela, porque a palavra produz fé em você. E quando a palavra produz fé em você, você começa a ficar apto a usar a palavra a teu respeito e a seu favor. Um dia o rei de Israel, enfrentando uma das batalhas mais difíceis da sua vida, porque ele viveu 40 anos no reinado que ele assumiu do seu pai sem guerras. O reinado dele foi um reinado de paz. Mas um dia, aleluia, 3 nações se juntaram para vir contra esse rei. Esse rei se chama Josafá. E quando essas 3 nações se levantaram para vir contra o rei Josafá, a Bíblia fala que Josafá foi diante do templo do Senhor e apregoou um jejum. E quando ele apregoou o jejum, ele começou a falar com Deus. E sabe o que ele falou com Deus? A palavra de Deus. Ele disse: está escrito que se vier peste, fome ou guerras contra nós, se nós clamássemos ao Senhor e nos apresentássemos diante da sua casa, o Senhor ouviria do céu, se levantaria sobre a terra e nos daria paz. E ele disse: agora vem 3 nações contra nós. Quem são elas diante do Senhor? Ele podia falar 3 nações que para nós vai acabar com a gente. Ele falou: não, quem são elas diante do Senhor? Ele não olhou para a capacidade dele, ele falou com o Senhor. Quando ele terminou a oração, a Bíblia diz que Deus levanta um profeta. E quando levanta o profeta diz assim: olha Israel, olha todo o povo, preste atenção, ó rei Josafá. Diz o Senhor a vocês: nesta peleja vocês não vão ter que pelejar. Fiquem quietos e veja o livramento do Senhor. Amanhã pela manhã saia a peleja e vereis que o Senhor vosso Deus pelejará por vós. No outro dia esse homem sai para a peleja, confiando em Deus, profetizando que Deus já deu a vitória. Manda aí os levitas na frente e fala assim: sabe por que os levitas vão na frente? Eu confio no que Deus falou, a vitória já é nossa. Sabe o que a gente às vezes faz?
Deus nos dá uma palavra na terça, ou na sexta, ou no domingo, e a gente no outro dia já não acredita que aquela palavra vai vingar na nossa vida. No outro dia nós achamos que lá estamos nós, naquele desenho, ó vida, ó perezosa. Ei, Deus hoje está te dizendo, levanta a tua cabeça e começa a dizer aquilo que Deus diz a seu respeito. Quem me acompanha no Face pode ver que cada 3, 4 postagens que eu faço, uma delas eu estou citando uma postagem a respeito do assunto palavra e o que pensam de nós. E eu sempre estou dizendo a respeito de que o que as pessoas pensam da minha vida ou da sua vida não importa. O que importa de verdade é o que Deus pensa a nosso respeito. O que falam ou deixam de falar da nossa vida não vai pesar em nada. O que vai pesar na nossa vida é o que Deus fala a nosso respeito. O que verdadeiramente vai fazer a nossa vida ser impulsionada não é as coisas que estão por fora, mas é as que estão dentro, que é a palavra de Deus surtindo efeito. E quando ela surte efeito na nossa vida, da nossa boca começa a sair palavras de bênção, e começamos a abençoar, desde o cachorrinho lá em casa, até toda a nossa família, e a nossa casa é coberta das bênçãos do Senhor. Não deixe as circunstâncias fazerem com que você prossiga com palavras de maldição. 3 homens da Bíblia disseram: o que eu temia me sobreveio. 3. O mais famoso é Jó, Davi e Salomão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você tem medo de alguma coisa, não fale. Não dê alimento na mão do seu inimigo. Não crie expectativas negativas a respeito daquilo que você está passando. Mas pastor, eu não posso falar a respeito dos meus problemas. Procure alguém que verdadeiramente vai te dar a mão e te ajudar a se levantar. Se não encontrar, vá falar com Deus, porque Ele com certeza te dará a mão. Mas não saia falando dos seus problemas para pessoas que não vão poder te ajudar. Quem não pode curá-lo vai fazê-lo mais ferido. Ei, entenda uma coisa: Deus, Ele é o autor da cura. E Ele essa noite está curando pessoas aqui. Deixa eu dizer algo para você, é noite de reconstruir as nossas palavras. É noite de sairmos daqui proclamando que nós vamos pensar antes de falar. O povo pentecostal é um povo que gosta de falar para depois pensar. E se eu pedir para levantar a mão, quantos aqui já falaram e se arrependeram? Não vou pedir. Quantas vezes na nossa vida falamos coisas que depois nos arrependemos de ter falado? Quantas vezes ferimos pessoas? E o texto está dizendo assim: com a nossa boca nós bendizemos a Deus e amaldiçoamos os filhos de Deus, que são imagem e semelhança do Senhor. Sabe o que eu quero chegar num ponto? Sabe qual foi o último versículo em que nós lemos? Que diz assim, os últimos: a língua, porém, nenhum homem é capaz de domar. É um mal incontido, carregado de veneno mortífero. Sabe o que Tiago está dizendo? Verdadeiramente a única forma de dominar a nossa língua é entregando as nossas vontades a Deus. Tiago está dizendo aqui algo interessante. Depois de todo o ensinamento a respeito das palavras, a respeito do poder do que falamos, ele chega numa conclusão dizendo assim: ei, vou dizer algo para você, sozinho não vai conseguir, porque você vai se deparar com alguém que vai te ferir e você vai tentar ferir.
Você vai se deparar com alguém que vai falar algo e você vai tentar falar algo a respeito. Você vai se deparar com uma situação em que a sua palavra que vem à mente e ao coração são palavras de morte. Mas ele abaixo está dizendo que o sábio pede sabedoria a Deus, que dá abundantemente a nós. Sabe o que ele está dizendo? Ele está ligando um texto ao outro, dizendo assim: o que você não pode suportar, o que você não consegue fazer sozinho, o Espírito de Deus foi dado a você para te ajudar a superar. Hoje é uma noite que estou conscientizando você a respeito do poder das palavras. Estou falando a respeito do que as palavras podem ter prejudicado você até hoje. Mas estou aqui com a autoridade do Espírito de Deus, e Ele me falou quando estava entrando nessa casa, que Ele vai ajudar muitas pessoas a mudar o curso da sua história através das suas palavras. Veio um tempo de bonança e de paz na casa de muitas pessoas que viviam um pequeno inferno por conta das palavras. Vem um tempo em que o Espírito Santo vai ajudar muitas pessoas a reconstruir e editar uma nova história na sua vida. Vem um tempo em que você vai entender o poder de profetizar sobre os teus filhos logo que amanhece o dia. Vem um tempo de você entender, aleluia, que mais abaixo no texto ele diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Às vezes a gente desconecta esse versículo desse texto, mas ele está conectado a esse texto. Ele diz assim: submeta a tua boca a Deus, resista ao diabo e ele vai fugir de você. As construções malignas que o diabo tenta contra a tua vida caem hoje por terra. Porque aonde há a linha da graça de Deus, do conhecimento, vem libertação. Hoje Deus está trazendo para você uma linha de libertação. Que tipo de libertação? Pastor, eu preciso de libertação. Libertação de palavras que seguiram a tua história. Diga comigo isso, herança. Diga comigo, herança. Nem sempre é coisa boa. Porque quando fala de herança, a gente já pensa, né? Vamos herdar um carro, uma casa, um terreno, uma fazenda. Mas sabia que quando nós nascemos, durante toda a nossa história, nós somos carregados de informações e muitas das vezes nós trazemos heranças da nossa família passada que nos atrapalha até o dia de hoje. E essa herança não é espiritual. Ah, pastor, é um demônio que visita família de família em família. Não, estou dizendo de entendimento. E muitas das vezes nós falamos palavras porque nós aprendemos com nossos avós, com nossos parentes, com nossa família, e continuamos ensinando até mesmo nossos filhos. É um tempo de um basta, porque o que Jesus conquistou na cruz quebra todo vínculo passado, e haverá um novo vocabulário sobre a sua vida de bênção. Ei, quando você chutar o canto da mesa com o dedinho mindinho do pé, dê glória a Deus. Mude o ciclo. Quando você tiver que falar alguma coisa, diga glória a Deus. Quando você tiver impulso para alguma coisa negativa, inverta o que você pensava e lance palavras de bênção. Quebre os vínculos com aquilo que veio arrastado de trás. Quebre os vínculos das palavras de desgraça e maldição que vieram sobre a sua vida e coloque vínculos de palavras de bênção. Reedite a sua história, faça uma nova história. Hoje eu estou profetizando que tem muita gente aqui que recebeu palavras de que você não conseguiria vencer, que você não ia ser ninguém, que você não ia passar da onde você está, e você acha que não vai, mas o Senhor manda te dizer: você vai passar,
você vai superar, você vai construir uma nova história. Vem um tempo novo de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família. Ei, se lá no passado eles não conquistaram, hoje o Senhor visita essa casa para te dizer que vai te fazer um conquistador. Ele visita essa casa para te dizer que você não é vencedor coisa nenhuma, você é mais do que vencedor, porque vencedor tem que vencer a batalha, mas nós vencemos por Cristo, porque Ele venceu por mim, venceu por você. Hoje somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Nós vamos chegar lá. Diga comigo, eu vou chegar lá. Diga, eu sou capaz. Diga, eu sou mais capaz do que eu penso. Não se limite naquilo que você acha. Se você quer dar um limite para a sua vida, dê um limite que a palavra de Deus dá a respeito de você. Aí você pode dizer assim, pastor, mas dá um exemplo de limite da palavra. Não. Se é o Senhor que está aí, deixa eu ir. Ih, pode andar sobre as águas. Esse é o limite. Pastor, isso não pode acontecer. Aconteceu. Pedro andou. Ah, mas pastor, mas ele afundou. Mas ele andou. E se ele praticasse mais um pouquinho, ele ia ficar andando até o dia da morte dele sobre as águas. Talvez ele até falasse, hoje eu vou orar no mar. Ele ia sair andando por cima das águas. Um dos grandes heróis da fé da nossa geração, chamado Billy Graham, em um livro ele fala algo interessante que me chamou a atenção. Ele diz assim: se o homem foi dado a ele poder sobre todas as coisas, diga comigo, todas as coisas, e foi dado a ele uma ordem de dar nome sobre todas as coisas, diga comigo, todas as coisas, como é que ele achou uma baleia? Será que ele ficou na beira do mar? Vem, bichinho, preciso dar nome para você, vem. Billy Graham diz assim: o homem primeiro, o primata, o Adão do Éden, as águas não podiam se submeter a ele. Jesus foi o segundo Adão, diferente do primeiro, porque não pecou e por isso andou também sobre as águas. E o que me chamou a atenção é que ele citou pelo menos 8 textos do Novo Testamento que diz que nós somos restaurados à imagem do primeiro Adão. Nós somos restaurados à imagem de Cristo. Nós somos predestinados a ser conforme a imagem do Senhor Jesus. Sabe o que ele está dizendo? A palavra te coloca acima dos limites que você acha que você tem. Você está acima dos limites que você acha que você pode chegar. Ei, deixa eu dizer algo para você. Ah, pastor, mas será que eu ainda posso fazer uma faculdade? Você não só pode, você pode se formar, ser mestre, fazer doutorado. Deus é com você. Mas a minha idade já passou. Ei, quem disse que a idade já passou? Alguns anos atrás eu conheci o presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, um senhor de 76 anos de idade. Nós estávamos num café de pastores e ele pegou na minha mão e falou assim: vou precisar ir embora um pouco mais cedo. Eu falei: o senhor tem algum culto agora? Ele falou: não, estou indo para a formatura do meu mestrado. Estava se formando. Sociedade Bíblica do Brasil. Eu falei: vai estar fazendo mestrado de teologia. Não aguentei. O senhor está se formando mestre em teologia? Ele falou: não, estou se formando mestre em filosofia e não é cristã, é secular. Eu falei: mas o senhor fez filosofia secular? Eu falei: eu na verdade junto eu fiz 2 mestrados. O primeiro eu já terminei no começo do ano, estou terminando o segundo. O primeiro foi mestrado em psicologia e agora em filosofia. 76 anos de idade. Aí antes que eu pudesse expressar qualquer reação no meu rosto, ele disse assim: e assim que eu terminar eu vou fazer o meu doutorado, antes que o Senhor me leve dessa terra.
Não existe barreiras para você de idade, de tempo, de condições financeiras. As barreiras que você enfrenta são você mesmo que cria. Pastor, mas está falando isso, mas você não sabe a minha situação financeira. Eu não sei. Mas se Deus está mandando eu te falar isso, Ele sabe. Ele não está preocupado com a sua condição do hoje. Ele está preocupado aonde Ele vai te colocar amanhã. E hoje Ele está te dando uma direção. Comece a construir uma nova história. Comece a falar para os outros bem de você. Comece a falar para você mesmo bem de você. E quando uma enfermidade bater na porta, nunca chame ela para si. Diga, essa enfermidade vai ter que ir embora. A enfermidade vai ter que ir embora. Sabe por quê? O que eu mais vejo nessa geração da igreja, não estou falando fora da igreja não, são de pessoas que falam: ah, pastor, eu tenho uma enxaqueca, e essa minha enxaqueca tem me acompanhado por tantos anos. E eu fico até com medo de orar, porque a pessoa tomou tanto posse daquilo que eu falo: vou tirar o bichinho de estimação dele. Ai, pastor, eu tenho um negócio da minha coluna, e essa minha dor. Eu falei: é sua, irmão, então fique com ela. Deixa eu dizer algo para você. Nunca diga que é seu aquilo que Jesus já tomou de você. Vou te explicar melhor. Verdadeiramente, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Oh, aleluia. Aleluia. Para a gente concluir, eu luto contra esse relógio. Pergunte para quem está ao seu lado, diga assim: quando Deus fala tudo é o quê? Você tem coragem de responder para Ele o que é tudo para Deus? O que é tudo para Deus? Tudo. Tudo. Se Ele levou todas, será que tem alguma enfermidade que tem que ficar? Sim ou não? Se Ele levou todas, não tem. Então mude a sua forma de falar, porque se ela não vai embora num dia, no outro ela vai ter que ir. Não tome posse daquilo que não te pertence, irmão. Tome posse daquilo que a palavra diz que é seu. Não tome posse daquilo que você acha que é seu, porque a circunstância em volta te rodeou. Tome posse daquilo que a palavra de Deus diz que é teu, que te pertence, que é seu.